Agora vamos para um outro tipo de função. Temos uma função quadrática, né? Porque temos aqui essa função que é também chamada do segundo grau, porque o expoente aqui é 2, ok? Então temos que construir o gráfico dessa função. Só que iremos aprender algumas coisas relacionadas a esse gráfico. Por exemplo, calcular as raízes, a interseção com o eixo de y, o vértice da função, que é o local onde ela tem um valor de mínimo ou de máximo, aonde essa função vai ser crescente ou decrescente, e o estudo dos sinais. São coisas que temos que aprender sobre os gráficos de uma função. Então vamos para o nosso primeiro caso. Nosso primeiro caso é calcular as raízes. Calcular as raízes é achar os valores de x, tá? De x da nossa equação. Como ela é uma equação do segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Como é que começamos a calcular essas raízes? Para calcular, temos que utilizar a fórmula de resolução da equação do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara. Só que antes da fórmula de Bhaskara, temos uma outra fórmula, que é a do determinante, que é o delta, que nos diz quantas funções, quer dizer, quantas raízes essa equação vai ter. Ok? Se ela vai ter uma raiz, duas raízes ou três raízes. Lembrando, se delta for menor que zero, não existe raiz real. Se delta for igual a zero, temos duas raízes reais iguais. E se delta for maior que zero, temos duas raízes reais e diferentes. Ok? Então, temos que encontrar esses valores aqui. Para isso, temos que substituir nos valores dessa fórmula que está aqui os valores de A, B e C. Então temos que olhar a nossa função e colocar ela dentro daquela fórmula geral, ok? Fórmula geral de uma equação do segundo grau, ela vai ter esse formato aqui, né? Vou só apagar aqui para a gente poder escrever de forma melhor. Y é igual a x quadrado mais bx mais c. Fazendo uma comparação, encontramos aqui o valor de A, que é o número que está junto do coeficiente de x ao quadrado, que nesse caso aqui não aparece, mas é o 1. O valor de B, que é o coeficiente, o número que está junto do termo x, então menos 4. E o C, que é o termo independente aqui nesse caso. Então meu A, ele é 1, meu B, menos 4, meu C, 3. Então, tendo esses valores aqui, eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó, de delta. Então, delta será igual a B ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 3. Vou resolver essa expressão numérica. Então, delta será igual a 16, né? Menos 4 ao quadrado. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, delta será igual a 16 menos 12, 4. Delta é maior do que zero. Então, ele terá duas raízes reais. Desse ponto, continuamos calculando pela fórmula de resolução da equação do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, que é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2, que multiplica A. Continuando, vou substituir os valores de B, de delta e de A nessa fórmula. Então, x será igual a menos b, b vale menos 4, o menos da fórmula, vou abrir um parênteses, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 4, sobre 2, que multiplica A. 2 que multiplica 1. Continuando, x é igual a menos o oposto de menos 4, ou menos com menos vai dar mais. Mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 4? Vai ser 2, sobre 2 vezes 1, que vai ser 2. Daí encontraremos duas raízes reais, né? Porque delta é maior que zero. x1 é 4 mais 2, raiz positiva. Isso vai ser dividido por 2.
Então x1, 4 mais 2 aqui é 6, 6 dividido por 2, 3. Então x1 igual a 3. E a outra raiz, que é a raiz x2. 4 menos 2 dividido por 2, logo x2 será igual a 4 menos 2, 2 dividido por 2, que será x1, quer dizer, no caso x2, igual a 2 dividido por 2, 1. Encontramos duas raízes da nossa equação. Essa é uma parte importante da nossa equação. Então, vou botar aqui a solução, o conjunto de solução será 1 e 3. Tá? Só para organizar aqui os valores. Achado isso, vamos trabalhar esse outro ponto aqui, ó, que é o ponto de interseção com o eixo de y. Como é que é feito isso? Da mesma forma que eu fiz na equação do segundo grau, ok? Basta você igualar, né, igualar a nossa equação não, né? Basta você pegar o valor de x e colocar ele igual a zero, né? Então temos aqui a interseção com o eixo de y. Achar as raízes é achar a interseção do gráfico com o nosso eixo de x, tá bom? Então esses dois valores que eu encontrei aqui, ó, eles são a interseção do gráfico com o eixo de x. Agora eu vou encontrar a interseção com o eixo de y. Para isso basta fazer x igual a zero. Então, olhando para a nossa função, que é y igual a x quadrado menos 4x mais 3, e vou substituir, ou posso fazer f de zero, né? Então será 0 ao quadrado menos 4 que multiplica 0 mais 3. F de x ou y significa a mesma coisa, ok? Então 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 0 vai dar 0. Posso botar até o sinal de mais aqui, não faz diferença. Mais 3. Então, a nossa função vai ser f de 0, vai ser igual a 3. Ou quer dizer que o ponto de interseção com o eixo de y tem valor 3. Ok? Vamos para outro caso. Outro ponto importante da nossa função é achar o vértice. O vértice é o ponto da nossa função que ela é o ponto de variação da nossa função. A partir daquele ponto ali nós definiremos se a função vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente, tá? Então, como estamos trabalhando com uma parábola, né, com uma função de segundo grau, temos que o gráfico é uma parábola, essa curva aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, de menor valor, ele é chamado de vértice. E o vértice, ele tem uma coordenada. Ele tem a coordenada do x do vértice e a coordenada do y do vértice, ok? Se ele for ao contrário, não muda muita coisa não. Teremos o vértice aqui, só que ele vai ser o valor máximo. Nesse caso aqui, ó, ele é o valor mínimo da nossa função. E nesse caso ele é o valor máximo. No caso aqui, a é maior que zero, então a concavidade é voltada para cima. E nesse caso aqui, a é menor que zero, então a concavidade é voltada para baixo. Como é que se calcula o vértice de uma função? Temos uma fórmula para isso. O vértice de uma função, no caso, o x do vértice, tem duas fórmulas, ok? O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Como conhecemos os valores de b e de a e o valor de delta, basta substituir nessas duas fórmulas que encontraremos o vértice da nossa parábola. Então, x, lembrando que a nossa parábola é do tipo y é igual a x quadrado menos 4x mais 3, onde a vale 1, b vale menos 4 e c vale 3, substituindo. Então, x do vértice é igual a menos 4, certo? Sobre 2, que multiplica 1.
Logo, o nosso x do vértice será igual ao oposto de menos 4, vai ser 4. 2 vezes 1 vai dar 2, que vai ser 2. Agora vamos para o nosso y do vértice. Para isso, temos que dar uma olhada lá no delta. O delta que encontramos aqui em cima, ele foi 4. Então, substituímos lá naquela nossa fórmula. Ok? Então, temos aqui, ó, menos 4 sobre 4 que multiplica a, que multiplica 1. Então, resolvendo, o y do vértice será menos 4 dividido para 4, que será igual a menos 1. Então, o y do vértice, ou o vértice da nossa função, tem coordenada 2 e 1. Ok? Bem, o nosso próximo ponto é estudar o crescimento ou decrescimento dessa função. O que nos auxilia a estudar esse crescimento ou decrescimento é esse valor que encontramos para o x do vértice aqui, ó. Como eu disse, o vértice da parábola é o ponto aonde ela vai descrever se ela é decrescente, tá? Se ela é crescente ou ela é decrescente. Sabemos que a nossa função aqui, nesse caso, quando ela tem a concavidade voltada para cima, ela tem a maior que zero. Então eu vou fazer o seguinte: a esquerda do vértice, ela é decrescente, tá? Então aqui ela é decrescente, e a direita do zero, ou quer dizer, a direita do vértice aqui, ela é crescente, ela aumenta o valor. Ok? Se ela fosse, o gráfico dela fosse uma concavidade voltada para baixo, né? Se ela fosse nesse formato aqui, ó, onde o vértice é o maior valor, aqui está o vértice, a esquerda do vértice, vou botar de outra cor, vai ser crescente, e a direita do vértice será decrescente. Ok? Então, temos que analisar isso com o crescimento e decrescimento. O vértice, ele nos orienta sobre essa parte de crescimento e decrescimento. Então, basta para isso saber qual o valor do x do vértice. Nosso x do vértice aqui é igual a 2. Para a nossa função, que é do tipo f de x igual a x² menos 4x mais 3, sabemos que a aqui, o valor de a é maior do que zero, porque a é igual a 1. Então, o nosso gráfico ele vai ser nesse formato aqui, ó, tá? Com a concavidade voltada para cima. Então, fazemos aqui um esboço mais ou menos do nosso gráfico. Marcamos o x do vértice, que é 2, ok? E analisamos. A esquerda do zero serão os valores de menos infinito. A direita do vértice será os valores do mais infinito. Então, esse vértice aqui que determina. Então, eu posso fazer assim, ó. A função, deixa eu mudar a cor aqui. A função será decrescente de menos infinito, vou botar aqui um intervalo aberto, a 2. Então, fecha aqui no 2. E a função será crescente de... Aí eu começo ao contrário, vou começar no 2. Então, vou botar um colchete, que significa o intervalo fechado, de mais 2 até mais infinito, ok? Aí vou bater um parênteses aqui. Então, isso aqui nada mais é do que estudar o crescimento e decrescimento da nossa função, ok? Então, vamos para uma outra parte, né? No caso, é fazer o estudo dos sinais da nossa função.
Já conhecemos as raízes, já conhecemos o vértice, já conhecemos como é que a concavidade está dessa parábola. Agora vamos estudar o sinal dela, né? Onde ela é positiva, onde ela é negativa. Então reparamos o seguinte caso. Para isso, vamos aqui construir nosso plano cartesiano, ok? Então vou botar aqui o eixo de x, y, e nosso eixo de x. Então, y, x. Reparamos que nossa função ela tem uma raiz que é 1, ok? Então vou botar aqui, e a outra raiz que é 3, beleza? Então esses dois pontos aqui são pontos de interseção com o nosso eixo de x, que são as raízes que encontramos aqui em cima, ó. Tá aqui, ó. Tá, então marcamos esse ponto. Conhecemos o ponto de interseção com o eixo de y, que é 3. Vamos marcar esse ponto lá no gráfico. Então, se aqui está 1, aqui vai estar o 3. Então, 3 estará aqui. Sabemos que A é maior que 0, então o gráfico estará nesse formato. Vamos marcar também o nosso vértice. No caso, x do vértice é 2. E nosso y do vértice, que encontramos lá, foi o valor de cadê? Menos 1, tá? Lembrando aqui, ó, vou consertar o sinalzinho aqui, ó. Menos 1. Então vamos marcar esse ponto lá no gráfico também. Menos 1 está mais ou menos aqui. Então vamos tracejar um ponto e marcar o ponto de encontro desse vértice, dessas duas linhas tracejadas, que será o x do vértice. Então o nosso gráfico ele está fazendo essa curva aqui, ó. Ok? Então vamos lá fazer o desenho do gráfico. Ele começa nesse ponto, passa pelo ponto 3, está horrível. Passa pela raiz 1, vai no vértice, passa pelo vértice e depois pela outra raiz, que é o 3. Então nosso gráfico está nesse formato, é uma concavidade voltada para cima, ok? Para a análise do sinal da equação, vamos fazer o seguinte caso. Já construiu o gráfico, né? Então vamos analisar aonde a função está acima do eixo de x, tá? E abaixo do eixo de x, desse eixo aqui. Quando ela estiver acima do eixo de x, ela vai ser positiva. Quando ela estiver abaixo do eixo de x, vai ser negativa. Então, a esquerda dessa raiz aqui, ela será toda positiva. O nosso gráfico será todo positivo, ok? A direita também é a mesma coisa, será sempre positivo, infinitamente. Agora, nesse ponto entre as duas raízes, né? Nesse ponto aqui, ó, nesse intervalo numérico, ela será negativa, tá? Então esse é o estudo nosso dos sinais da nossa função, ok? Não vou esboçar o gráfico, até esse aqui está até bonitinho, então eu vou economizar tempo com isso, ok? Então nosso gráfico vai ficar assim, e aqui temos o estudo do sinal, ok? Então encerramos aqui, espero que vocês assistam esse vídeo e façam as próximas questões.